Bem, a espiritualidade é algo que tem que ser considerado como uma coisa sagrada. Tudo é de Deus e nada nos pertence. Nada. Escuta bem, nada. Tudo que tem na vida a gente vai declarar como se fosse imposto de renda. Nós vamos chegar lá do outro lado, o que nós fizemos, por que jogamos a comida fora, por que dormimos mais tarde, por que não ajudamos o nosso próximo, por que a gente briga com as pessoas. É isso. Então, quando se chega lá, a gente está totalmente desviado de uma coisa que nos rende paz e tranquilidade espiritual. Eu queria saber dos irmãos se no supermercado, lá onde a gente vai, tem paz. Vai lá comprar paz. Vai no supermercado comprar harmonia, equilíbrio. Vai ver se está à venda como um produto. Produto é preço. Espiritualidade é valor. Então tem que ter valor a sua espiritualidade. Aí, médios estão estudando, eu tenho que falar para vocês, né? Os irmãos são temporários, talvez os irmãos sejam melhores em termos de continuidade do trabalho. Poxa, eu vou para quê? 49 anos, aí uma pessoa fala para mim, eu vou desistir. Está falando com a pessoa errada, vai falar com todas as outras pessoas, por causa da persistência. Então, quando a gente vai estudar, procurar entender e compreender muitos valores que a gente não tem, nós vamos procurar melhorar através de uma reforma íntima. A reforma íntima é dada por Deus. Melhora aí, Paulo, na terra. Olha os seus relacionamentos humanos, melhora aí. Melhora a sua profissão, se organiza aí. Então, eu postei aqui para os irmãos quanto tempo eu durmo na minha vida de 90 anos. Você sabe? 30 anos. Se eu dormir 8 horas por dia, durante 90 anos eu vou dormir 30 anos e a pessoa ainda vai falar que ela está cansada e que ela precisa dormir. Mas qual é o cansaço dela? Material, num mundo difícil que é o mundo no qual nós vivemos. Vê se Deus não favorece a quem busca e a quem ajuda. Buscas, já achareis, né? Buscais, e encontrareis. Então eu vou buscar a paz aonde? Em pessoas que muitas vezes não têm paz, não têm harmonia, ou não têm nada para nos dar. Eu vou buscar aonde? Na internet? Então eu provo. Estava lendo um livro, e fui lendo, e depois lá no final eu falei assim, caraca, essas frases, essas coisas, eu já li isso, mas que coisa estranha, né? Aí aquilo eu sou um pouco intuitivo, assim, vou dar uma olhada. Pô, cadê o editor do livro? A pessoa que editou, eu estava escrevendo, está lá, né? Aqui. Isso aqui, passa a página para cá, digita aqui, passa a página para cá. Aí quando chega aqui, nitidamente ela se desvia. Aí ela começa a copiar o início do livro de novo. Aí você vai vendo essas páginas finais igual as páginas do início. É grave. Porque está editado. E se as pessoas não prestarem atenção, como eu falo muitas vezes, ela está engolindo o erro. Perfeito. Aí você vai na internet e você vai ver lá, tem um site lá, né? Terapia floral. Flor tal, significado, flor tal, significado, perfeito. Você está estudando, aí quando chega aqui, essa flor não representa isso. Essa flor você não representa isso. Essa daqui também não. O que o editor faz, ou a pessoa que faz a programação? Não tem atenção. E aí ela joga um erro no outro erro, que esse erro gera outro erro. Continue, todo mundo, ensinando as pessoas coisas erradas. E quando as coisas ficam erradas, elas ficam na nossa vida. E não tira, a não ser fazer o bem, corrigir aquilo que é necessário. Está conversando? Converse à vontade. Na hora que precisarem, vocês já viram uma sensibilidade? Vocês deitam no chão e colocam seu ouvido no chão.
e procura se concentrar. Vocês vão escutar vozes de outros mundos. Alguém quer testar isso? E quando vocês forem lá escutar essas vozes, vocês vão ficar abismados com a quantidade de vozes. Aí tem um experimento científico, biológico, né? Eu sou biólogo. Você coloca um gravador numa árvore. Vou gravar o canto dos pássaros. E aí, depois você vai olhar, foi o caso, ué, mas que vozes são essas? Que coisa estranha é essa? Aí foram fazer um levantamento, isso na área da biologia, hein? Procura entender isso. Perfeito. Aí chamou lá as pessoas, inclusive era uma região afastada, como essa daqui. Posso pegar um gravador e colocar ali. De repente não tem... Raras pessoas passaram por aqui. Raras pessoas andaram em algum lugar. Aí, quando eu vou estudar, mas essas vozes, que língua é essa? Nós não conhecemos essa língua. Vamos chegar, eu acho que é etimológico. Estuda línguas antigas, uma coisa assim. Etimologia, não é isso? Aí, lá o tradutor fala assim, isso é de tribos antigas. Raras são as pessoas que falam aquela língua. Aí eu pergunto para os irmãos que não estão prestando atenção. O que aquelas vozes estão fazendo ali? Será que são espíritos antigos que não quiseram aprender e ainda estão presos ali, naquele ambiente? Fica preso na matéria, para ver se não vai para o mundo só da matéria. E a vida evolutiva é a vida espiritual. Então aqueles espíritos, eles estão ali falando sobre os tempos antigos, o que eles viveram no tempo antigo, e pode passar alguns anos, centenas, milhares de anos, e ainda continuam falando lá o passado dele. Não evoluem. A evolução é lenta, porque não prestam atenção. E quando eles prestam atenção no mundo dele. Qual é o meu mundo? É isso aqui. Não tem mundo cósmico, não tem espiritualidade. Espiritualidade é daqui para o cósmico, daqui para o infinito. Então a minha mente tem que ser ampla. Ela tem que ter horizonte. Ela tem que ter força de passar por cima de muitas coisas. Como é que os irmãos descobrem que uma resposta é positiva? Como é que vai dar um atendimento ao guia e falar sobre o futuro da pessoa? Ué, olha, você vai conseguir um emprego. Você vai falar por falar que vai conseguir um emprego para uma pessoa? É falar por falar ou está vendo o futuro da pessoa e falando aquilo que é correto? Então, para eu ir lá no futuro, eu tenho que ser intuitivo. Eu preciso de equilíbrio e harmonia. E contar com um orixá, que aí não sei como que é o pessoal que vai fazer as palestras, sobre o orixá que dá a resposta do futuro. Mas eu não acredito nos orixás. Aí muitas pessoas chegam aqui, meu caminho está fechado. Continua fechado. Aí vai viver por viver. Viver para viver, os cachorros estão vivendo aqui, ó. O camelo lá no deserto do Saara, os animais estão vivendo. Eu, como sou animal, eu posso viver. Agora, viver a vida espiritual, ela é mais difícil. Então, o médium ele precisa da concentração, né? Do interesse, do envolvimento, da responsabilidade. Então, quando eu falo, os irmãos que têm os seus empregos, né? Vai de vez em quando no seu emprego, tá? Vê o que vai acontecer. Vai de vez em quando na escola, na faculdade, onde vocês vivem. Vai de vez em quando. Vocês vão ver o que vai acontecer nas suas vidas. Ah, está com uma doença, não quer se cuidar? Se cuida de vez em quando. Está no seu relacionamento? Encontra com seu amor de vez em quando. Vê se vocês vão ficar satisfeitos, irmãos.
Então, quando o médium ele se apresenta ao trabalho, ele tem toda uma equipe espiritual com ele. E essa equipe espiritual precisa também de ajuda, o conjunto. Eu tenho meu olho, ele é formado de quê? Hein? Mas esses bastonetes estão dentro de... Hein? Estão dentro do olho? Estão dentro do olho, mas o olho são milhões de coisas que se reúnem. Hein? Células. Células. Perfeito, células. Células especializadas que trabalharam e trabalham juntas. Não tem separação, não. Quem separa é o homem. Não separeis, pois, aquilo que Deus uniu. Olha a gravidade dessa frase. Você vai olhar a sociedade, todas as pessoas estão desunidas. Não tem vitória na desunião. Só tem derrota. E é isso mesmo. Aqui as células se especializaram conforme os anos foram passando. Então, quando eu recebo hoje, eu recebo um produto feito. Os meus olhos estão feitos, assim como os olhos de todas as pessoas. O conjunto. Entendeu, Cristiano? Perfeito. Vou pegar o Sol. O que é o Sol? Conjunto de raios solares. Perfeito? Vou pegar a Terra. Conjunto de areias. Pego o ser humano. Vê qual é a nossa participação? O Sol trabalha em conjunto para nós, a água em conjunto para nós, né? A Terra em conjunto para nós, Deus em conjunto para nós, e eu estou pensando em mim. E na hora que vai chamar a pessoa ao trabalho, ela se nega. E Deus trabalha o tempo todo. Então eu não sou a semelhança de Deus. Eu sou a semelhança de qualquer outra coisa. Quando eu sou semelhante a Deus, eu tenho que fazer: Pai nosso que estás no céu, santifica o vosso nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a sua vontade, não a minha. Então, enquanto o mundo for egoísta, e saber que tem pessoas que passam necessidade, e a sociedade não se reúne para ajudar o conjunto, nós iremos sofrer. E nessa geração, nessa reencarnação, é assim como nas outras. Aí Jesus lá, na sua grandiosidade, ele dá o espiritismo para as pessoas. O espiritismo é de obra divina. É uma meta, é um conjunto, é um caminho a chegarmos a Deus, ao teu reino. Então o reino de Deus tem que estar habitado dentro da pessoa. E Deus junta as pessoas e Deus separa as pessoas. Então é grave. Aqui é o conjunto material. Eu tenho uma visão espiritual, eu tenho um olho espiritual, alguém sabe dizer? Tenho. Talvez não seja formado de células físicas. Aí é formado de células espirituais, digamos, para a gente entender. Concorda? Então, cadê a minha visão espiritual? Perfeito? Aí não tem a visão espiritual. Na hora que nós vamos fazer o atendimento, nós não atendemos corretamente a pessoa. Poderíamos atender de uma forma mais profunda,
de uma ajuda mais real, mais originária, sem contaminação. Então, quando eu vou trabalhar, eu posso ter gasto a minha energia com uma relação sexual, estou desgastado, eu bebi, os espíritos se aproximaram de mim, eu estou com raiva de outras pessoas, que vai dificultar, eu comi carne, vai empastar o meu fígado, eu bebi, vai perturbar o conjunto das minhas células, a minha visão é olhar para o bem do outro, para a mulher de quem, para o marido não sei quem, então, irmãos, sofrimento. Aí o sofrimento é aquilo que nós não queremos ir pelo amor. Então eu posso amar as pessoas. Será que em casa a gente dá uma flor para nossa companheira? Ela vai ficar, vai ficar tinindo, vai ficar no ponto, vai explodir, vai assim, A preocupação, o afeto, a ternura. Quanto tempo a gente não faz com ternura um movimento de carinho a uma outra pessoa? Quantas vezes a gente deixa de, sei lá, dar um presente porque o dinheiro está um pouquinho mais curto, Dá uma coisa simples. Quer ver uma coisa simples? Que teve uma grande missão na vida? Chico Xavier. Isso é para algumas pessoas que estão aí. Chico, vou conseguir um emprego para você. Você vai ganhar 4 vezes. 4 vezes o que você está ganhando. O Chico não está nem aí para isso. Ele só tinha uma cama, para dormir. Chico, 4 vezes. Aí ele colocou o terno dele, Se preparou? Quem iria perder uma oportunidade de 4 vezes o salário? Eu ganho 10 mil, vou ganhar 40 mil, 50 mil. Eu vou resolver minha vida toda. Não resolve, não. Porque eu vim aqui para Brasília, foi o lugar que eu mais sofri na vida por ter tomado uma decisão de mudar de estado. Não é fácil, porque muitas vezes a gente tem um compromisso com a região na qual nós estamos sendo enviados. Então aqui eu tenho um relacionamento de quase 2 mil pessoas. É que eu vim para cá? Fazer o que com essas 2 mil pessoas? Não ter valor nenhum? Aí ele se aprumou, E ficou esperando o ônibus. E lá vem o ônibus. E aí, bum, 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 coração, Ele vai entrar no ônibus. Aí vem uma criança, Sérgio. Tio Chico. Olho no ônibus, olho na criança, olho no ônibus, olho na criança. O que o Chico tomou a decisão? Hein? A criança. Perdeu o dinheiro que nunca teve. Nunca faltou nada à sobrevivência dele e à missão dele. Então, quando ele chegou, a criança chegou. Aí ele olhou, o ônibus foi embora. Tio Chico, o que eu trouxe para você? Uma florzinha desse tamanho. Mas o valor espiritual, imenso. Porque esse espírito, pelo que eu saiba, ele está 3.500 anos na matéria, os últimos 3.500 anos, fazendo caridade. Irmãos, 3.500 anos. E um médio diz que está cansado e não consegue se organizar essa vida para vir fazer um trabalho com seu guia. Seja como for, eu não consigo entender isso. Não consigo entender. Então, aonde estão os nossos guias? Quem são esses guias? Hein, irmãos? Quem são esses guias? Tem pessoas que chegam aqui e falam assim, nossa, eu estou com dificuldade de ter um relacionamento, não consigo um ser masculino. O pai da cabeça dele é o marido do médium. E assim, meu pai, vamos fazer um casamento?
Eu sou casado com a minha esposa, que é o guia da minha cabeça, da minha vida. E eu procuro materialmente uma outra pessoa. Se eu não tiver uma função, uma missão de voltar para dentro de mim, eu esqueço coisas. E a gente está num período de esquecer coisas. É só olhar, caraca, eu esqueci de fazer isso, eu tinha que fazer aquilo, nossa, minha cabeça parece um vento, eu estou desanimado. E vai ficar desanimado. Primeira coisa, né, as pessoas que estão falando, a gente está numa transição planetária. Olha aqui para mim. A gente está numa transição planetária. Somente o bem vai vencer. Os ímpios todos vão cair. Falsidade, essas coisas que a gente vê de ruim, né? Vai tudo cair. Não vai sobrar nada a não ser a alma humana. O que eu sou. O que eu sou. Eu sou o que sou, falou Jesus. Um ser milenar, o Pai Nosso, que está no céu, e assim como dentro do meu coração, dos nossos corações, só para Ele chegar até a terra para vir falar comigo, com os irmãos, 1000 anos de caminhada. Estou ali aqui na cidade, aqui, Paranoá, eu não consigo caminhar aqui para trabalhar. Um ser vem 1000 anos viajando para vir falar comigo? E uma pessoa ali de Sobradinho, eu não consigo chegar no centro. Entendeu a comparação? A distância? É isso. A transição planetária, que é um assunto que ninguém quer falar, mas eu falei semana passada ou retrasada, e eu tenho a cabeça não de alfinete, eu falei que o Sol sofreu um efeito, abriu uma das brechas e liberou eletromagnetismo. E que um desses eletromagnetismos, ou da força descomunal, ele iria alterar a geologia do nosso planeta. Alguém lembra disso? Levanta a mão. Perfeito. Você vai na internet, vai estudar cientificamente, que é o meu caso, não tem papa na língua, não tem partido para cá, partido para lá, tem ciência. Aí você vai ver números de terremotos, as fendas abrindo no mundo todo. Oceano Atlântico, Pacífico, a África se dividindo. Imagine dividir aqui, né? Se a gente vai ficar em pé sorrindo e dançando. A gente vai afundar. E isso é sério para as pessoas sérias. Isso é uma brincadeira para as pessoas que queiram brincar. Essa que é a diferença. Então, tem um número de terremotos, é só vocês olharem. A Grécia, 2, 3 semanas atrás, foi praticamente recuada. Qual é o nome da ilha, hein? Você lembra? Você falou 2 vezes. Santa Helena? Santorini. Outras lá agora, Espanha, Itália. Lá em Ninhamar, um nome desse difícil. Teve tantos terremotos e um deles foi logo, acho, depois, um pouquinho antes daquilo que eu falei, 355 bombas atômicas. Curiosamente, essa explosão solar também aconteceu na época que precedeu terremoto lá no Japão. Devastou o Japão lá, na escala de 9 pontos. Vamos contar. 2004? Sim. 2004 mais ou menos. Mais 11 anos dá 2000?
2004 mais 11 dá quanto? 2015 mais 11, 2025, perfeito. O que aconteceu lá está acontecendo aqui, porque o ciclo do Sol é de 11 em 11 anos. Ele dá problema sério. Aí tem pessoas, eu estou com depressão. Claro, ele está trabalhando com o eletromagnetismo. Aonde vai afetar a pessoa é no pensamento. É só você olhar as pessoas que estão ao nosso redor. Eu estou com depressão, eu não estou conseguindo segurar a barra, o meu pensamento está desregulado, eu estou desanimado. Você conhece alguém assim? Você que eu nunca te vi, você conhece? A senhora conhece? Você conhece? Os irmãos conhecem? Todo mundo conhece. E qual é a solução? União. União. É isso que Deus está pedindo ao seu povo. O outro, ele quer a desunião. Perfeito. E aí o Espiritismo vem, dando uma noção geral. O Espiritismo não impõe. Eu sou mais assim, né? Como os irmãos já viram. Mas eu tenho um coração muito bom, indiscutivelmente. O Espiritismo, ele diz que, além de não a imposição, a pessoa ela tem o seu ritmo de vida, o seu ritmo de entendimento, o seu ritmo de evolução. Mas é necessário ela olhar para ela com muito carinho, com bastante amor. Amai-vos uns aos outros. Como eu vou amar se eu não olho para mim? Eu não me preocupo comigo? Eu não consigo entender. Eu não me preocupo comigo. Eu não gosto de mim. Como que eu vou entender a vida? Então, eu falo coisa profunda mesmo. Nós temos que olhar a nossa essência. Aí aquela senhora estava balançando a cabeça, perfeito. Olha aqui, Paulo. Paulo é matéria. E o Paulo, digamos, seja uma parte espiritual. Estou vivendo a matéria. Minha responsabilidade com todos, com o governo, com o Brasil, com a minha família, com os filhos, perfeito. Com a profissão, está aqui o Paulo. Paulo morreu. Cadê a minha parte espiritual? Cadê? Então, muitas pessoas ficam no túmulo mesmo, porque não evolui. Ficam presas ao passado. Não sai dali a não ser libertai-vos. A verdade vai libertar a todos nós. Perfeito. Isso aqui, então, nós temos que ter o olho com a nossa espiritualidade e é praticamente ponto final quanto a isso. Agora, o que é a espiritualidade? O orixá, para quem acredita no orixá. Jesus, para quem acredita em Jesus. Para quem acredita em Deus. Para quem acredita que a vida... Eu conheço muitas pessoas, irmãos, que não tem nada, absolutamente nada de religiosidade. Então, minha família, praticamente o único espírita. Aí, da onde vem essa influência espiritual do Paulo? Ou de vocês? Não foi nenhuma palavra do meu pai, nenhuma. E minha mãe falava assim, eu sei que você está preparado para alguma coisa. Vai você, eu não me preocupo com você. Porque ela sabia que eu tinha um lado espiritual. Não sabia que era isso, mas sabia. Então, senhora que balançou a cabeça. O Paulo, além de ter a matéria, ele tem a parte espiritual dele. São as duas missões que cada um tem. Cuidar da sua matéria, do seu corpo, da sua saúde, das pessoas que estão ao seu redor, é trabalhar espiritualmente. Aí o Paulo tem a parte interior dele e o Paulo tem o exterior dele. Concorda comigo? Eu vivo para dentro e vivo para fora, irmão. Perfeito? Legal. Aí o que tem Deus? Deus preparou Paulo para viver a vida
espiritual ou a vida de fora, eu vou colocar matéria, viver a relação do mundo, vida material, primeiro princípio, e a minha vida interior. Então eu não preciso de ninguém, a não ser de Deus. Eu tenho todas as soluções dentro de mim. Porque eu tenho como é que dá o nome mesmo? Eu tenho uma palavra, microcosmo e macrocosmo. Micro, eu volto para dentro de mim. Então Deus falou assim, Paulo Roberto, como qualquer pessoa, o mundo espiritual está dentro de você, meu filho. Está todo o conhecimento aqui dentro. Está aqui dentro. Paulo, lá fora tem um macrocosmo, o universo. A gente vai na direção dessa coisa maior, perfeito, tranquilo. Aí o homem vai para a Lua, vai para o mar, tem disco voador, tem irmão de outros planetas que vem para a Terra, tem isso tudo. E por dentro, hein? Então eu vou para fora e eu fujo de dentro de mim, eu não sou uma boa pessoa. Eu não tô acreditando na força que eu tenho. Então, olha só a força que eu tenho. Ninguém, pessoal, um ou outro sabe aí que eu estou doente demais. Mas vê se eu estou parado. Não é verdade? Ontem quem me ajudou a me levantar, hein? Foi a Glácia. Não consegui levantar do sofá. Olha aí como que eu estou. Envolvido pelo lado espiritual. Tenha fé. Tenha conduta. Tenha seu caminho. Vai olhar as coisas. Pensa na vitória. Pensa em conquistar. E aí uma pessoa hoje me diz assim, qual é aquela corrente que você faz? Eu vou fazer agora. Mas eu aprendi lá no primeiro centro, na onde eu fui formar. As pessoas davam as mãos e eu prestava atenção. Eu sou bom. Eu hei de vencer. Eu sou saudável. Nada de me derrota. Meu pensamento é uma luz. Jesus é o melhor amigo que eu tenho. Os obstáculos não me perturbam. O dia de amanhã será melhor do que o dia de hoje. E os meus inimigos hoje, se eu tiver, me abraçarão no dia de amanhã. Então, escutei, aprendi, aceitei. A vida é uma aceitação. A gente aceita uma dor, vemos com aquela resignação. Às vezes a gente aceita um emprego, né? Que o chefe fica ali no seu cangote, né? Aí por uns míseros centavos reais, os irmãos batem a continência lá, mas não bate a continência para o seu guia. Para o seu destino, para a sua vida interior. Então, aonde eu estiver, Deus estará comigo, Deus estará com todos nós. E é muito simples. Primeiro lugar, Kleber, quem em primeiro lugar você coloca na sua vida? Responda o que você achar. Quem concorda com Kleber? Perfeito. Deus. Deus acima de todos nós. Deus dá, Deus retira. Teoricamente, sim. Deus quer o nosso mal. Tudo que Deus faz para o bem. Basta eu prestar atenção. Segundo lugar, Deus de novo. Terceiro lugar, Deus de novo. Então, Deus sempre conosco. Legal. Vamos ver um pouco de uma parte espiritual para a gente entender melhor. Primeiro lugar, Deus. Segundo lugar, hein? Não, vamos tirar essa configuração. Os nossos guias. Sem guia, ninguém anda, ninguém faz nada. Ninguém anda, ninguém faz nada. Aí eu pego esses guias, são os orientadores, são os mensageiros,
são os anjos, são os orixás, são, sei lá, os extraterrestres. Eu tenho muita configuração dentro da minha cabeça. Aí eu vou pegar os guias e procurar trabalhar com ele e escutar o que eles têm para falar comigo. Porque eu sou um médium, eu sou um intérprete da espiritualidade. E dentro da espiritualidade eu posso fazer o bem e posso fazer, digamos, o mal, para a gente poder entender. Deus, você acredita que Deus está conosco? Esse irmão daqui, acredita? Perfeito. Alguém mais acredita que Deus esteja com a gente? Os guias, Penha, você acredita que os guias estão conosco? Perfeito. Legal. 3. Quem vocês colocariam em terceiro lugar? Sabe? Chuta. Você? O ser humano. Perfeito. Deus presente, os guias presentes, os seres humanos na atividade, digamos, da prática da caridade. Muitos ausentes, então o ser humano é ausente. O problema não é de Deus, o problema não é da natureza, o problema é a ausência do ser humano. Se for ausente, ele cria uma lacuna, uma distância entre os pontos. Passo para os irmãos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. É meu. Então eu tenho que ir para os meus objetivos, seja quem for. Eu vou direto. Eu não recuo. Por que isso? Tem fases para eu alcançar um objetivo. Eu não acredito em Deus, eu não acredito no Espírito, eu acredito na minha força mental. Perfeito, a igreja usa a força mental. Vamos lá, todo mundo junto. A igreja. Vamos rezar para todo mundo melhorar. A igreja. E ali faz uma força mental. Aqui dentro tem força mental pelos guias ou pelos orixás, que são alguns segmentos que trabalham diretamente proporcional ao meu investimento. Se eu não invisto, eu não tenho mérito de ter. Aí a pessoa vai trabalhar mentalmente para ela ter uma boa profissão, por exemplo. Não acredita em Deus, mas ela tem a força de ação. Então a força de ação, ela vem pela oração. Orar mais ação. Então não adianta vir na casa e pedir aos guias. Os irmãos, só para em termos de comparação, por favor, só em comparação, vem falar com Paulo e acha que eu sou o chefe do terreiro, do centro, da fraternidade, e aí confio ali na entidade. E vão conversar com a entidade. E vão conversar, consultar, vão tentar lá fazer alguma coisa. Mas os irmãos têm seus guias. Não tem, talvez, a confiança. Ou não se prepara para receber a resposta. E aí, Sérgio, como que eu sou ajudado? Quem que dá consulta para mim? Quem que dá consulta para mim? Os guias. Porque eles falam comigo, eu presto atenção. Apenas isso. Então, se eu me concentrar, eles veem, isso aqui, aconteceu aquilo outro. Aí eu sei. Mas eu não procuro saber sobre a vida de ninguém, não. Nem me quero, nem me interessa. E nem quero formar nada dentro do meu pensamento. Bem, então a gente está numa transição planetária. Vocês têm que estudar comigo. Vocês não vão ficar encontrando em qualquer lugar, não. Sinceramente. Talvez encontrem na internet, em alguns grupos, em algumas pessoas. Mas
o que os centros espíritas de Umbanda vão querer é incorporar. Incorporar. Então, 11 anos na Umbanda. Nunca me falaram sobre orixá. 11 anos, hein? Ah, orixá, não sei o quê. Ah, o guia, não sei o quê. Vamos trabalhar? Sim, então o dirigente lá, o da minha época, trabalhar. Vamos desenvolver? Sim, vamos desenvolver Paulo. Paulo trabalha com seus guias, Paulo se desenvolve com seus guias. Mas e o meu desenvolvimento interno? O meu valor? O que o Paulo significa para a vida? Quem vem me orientar? Quem vai cuidar de mim? Se vira. Então, muitas pessoas acabam se virando e aí vai se alimentar de muitas coisas. O mar se alimenta de várias fontes de rios. É um conjunto, é um orixá. Eu vou mergulhar no mar, tá bom? Oh, adoro. Mergulhei, já estou lá, porque eu tenho um lugarzinho que eu me concentro. Então é automático. Aí aquela força do mar envolve o Paulo. Quando envolve o Paulo, a água envolveu o Paulo. Eu saio molhado. Quando eu procuro a luz, eu vou ali no sol. Perfeito. O sol toca em mim. Eu sou envolvido pelo sol, pela claridade, pela vida do sol. Eu vou buscar a espiritualidade. Eu sou envolvido pela espiritualidade. Eu não posso misturar dois senhores. Não há possibilidade de amar duas coisas diferentes. O Senhor é o meu Senhor e que nada nos falte. O outro é impostor. Então Deus é aquele que é, Jesus também, e aí ele vem ensinando as pessoas. Para ensinar, eu tenho que aprender, tenho que prestar atenção. Então eu estou aprendendo. E aí, eu vou utilizar isso? Sabedoria. Então eu preciso ser sábio. Quem é as pessoas sábias dentro dos orixás? Aquela parte da esquerda. Todos eles dali, do preto velho para cá, são evolutivos. Ali tem uma imagem de Xangô. Os irmãos são de Xangô, não estudam? Carrega Xangô e tá brabo, tá com problema cardíaco sério. Meu irmão aí que ficou com alguns problemas, né? É você, né? Ele sabe. Quando ele veio falar comigo, ele tinha Xangô na coroa e estava brabo. Aí passa problema de coração. Quer ver um problema de coração grave para o jovem? Bum, 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 bum. Bum, bum, bum. Olha meu coração como é que tá. Já saiu do ritmo. Saiu do meu ritmo. Entrou no ritmo de alguém que está dando ritmo para mim. Aí meu coração já acelerou. Tá batendo? Só porque eu pulei, bum, 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 bum. Aí meu coração, bum, 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 bum. Foi embora. E durante o período do meu tempo, eu vou tirando a sintonia natural e espiritual da minha vida e vou bum, 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 bum. Vou morrer mais cedo e aí fecho o caixão e ninguém fica sabendo. E não tem ninguém para explicar isso. Então a gente vai na linha diferencial. Kardecismo. O Senhor é o nosso Senhor, Jesus. O que essa linha vai fazer? Vou dar o passo em vocês, hein? Está aqui a água fluídica, está aqui o livro para estudar e faça caridade. Acabou. Acabou. Vai lá, Umbanda, olha os orixás, olha seus guias, olha a reencarnação, a imortalidade da alma. Eu sou imortal, irmãos. Os irmãos são imortais. Vão viver eternamente. E aí vem a bondade de Deus.
Errou, Paulo? Não tem problema, meu filho. Você vai ganhar uma nova oportunidade. Meu filho, você vai ganhar outra oportunidade. Quantas? Milhares de vezes? E eu não tomo a decisão? É porque eu não me amo. Eu estou ausente de mim mesmo. Então, quando eu olho, eu tenho que olhar o Paulo com carinho, com amor, com dedicação, com responsabilidade. O que eu quero da minha vida? O que eu quero fazer na minha vida? E não é fácil. Porque você tem que ter suporte. E aí, me ajuda. Eu não, você é macumbeiro. Como é que é? Não, lá tem uma macumba. É. O quê? Você vai fazer isso na sua vida? Ajudar o próximo? Ô, Paulo, você está maluco? Você vai ajudar o próximo? Que coisa esquisita. Não ajuda. O valor não vive dentro da pessoa. Eu tenho que vivenciar o que eu vim fazer. Então, se eu sou médium, eu tenho que vivenciar a minha mediunidade. Se eu sou chefe do terreiro, digamos, vocês não têm dúvida disso. Vocês podem vir aí, a não ser pela doença, pela morte. Vocês vão me ver aí, 40 e poucos anos, trabalhando todos os dias, irmãos. Por que isso? O guia virou, digamos você seja o Paulo Jânio, virou e falou assim, ô meu filho. Eu falei assim, nossa, o chefe falou comigo, todo feliz, o Espírito falou comigo. Os Espíritos falam com os irmãos não dão bola. Leva em consideração a profundidade de um Espírito falar contigo. Ele veio de longe para falar comigo. Então, olha que maravilha. Aí eu falei, caraca, o guia falou comigo. Ô, meu filho, quarta-feira, hein? Você vem aqui na casa, você vai sentar à mesa. Quarta-feira, meu pai do céu. Eu sentava aqui, ó. A mesa aqui, eu sentava aqui. Depois de alguns anos, eu soube que tinha uma mesa para trabalhar, que era a mesa kardecista de estudo. Sabe quem estava presente? A única dirigente. Eu ia lá, a única dirigente fazia evangelho, no outro mês, no outro mês, no outro mês, no outro mês, no outro ano, no outro ano. Nenhum médium ia fazer o estudo. Nenhum. Eu falei assim, tem alguma coisa errada. Alguma coisa está errada. Perfeito. Essa é uma parte que muitas vezes eu cobro. Os irmãos estão em estudos. Não? E a outra parte eu sentei e falei assim, cara, que maravilha. Aí lá veio o guia, ele veio assim. Aí ficou uma sensação gostosa e foi embora. E aí eu sentei de novo na minha cadeira. O guia veio e falou assim, ué, o que é que você está fazendo aí? Eu falei assim, mas essa cadeira eu sempre sentei aqui. Fiquei 3 anos nesse centro. Antes de entrar, nunca faltei. Nunca faltei. Fiquei 11 anos no centro, eu nunca faltei. Nunca. Aí, e você está fazendo aí? Mas aqui é meu lugar. Não. Você não faz mais parte desse mundo. Você faz parte de nós. Aí eu não entendi direito, confesso para você. Fiquei olhando, né? Ou seja, eu era médium. Apenas isso. Faço parte deles. E aí desenvolvo trabalhos. Recebo as entidades. Recebo outros guias difíceis. Recebo obsessores. Recebo a intuição. Recebo a luz. Eu tenho direito, todas as pessoas têm direito a melhorarem a sua parte espiritual. Para finalizar, a gente tem um orixá esse ano. Eu não me lembro de todos. Quais são os orixás desse ano? Hein? Fala mais alto, eu não escuto nada. Xangô? Xangô. O outro é? Dos dois,
Quem é que trabalha mais com a parte mental da pessoa? Hein? Dá para o seu papaizinho um pouquinho d'água, dá? Bem, perfeito. Ela trabalha onde, hein? Linha do... Ai, meu Deus, não foi agora. Linha do cemitério. Ela é a dona do cemitério, uma entidade. O que tem lá no cemitério? O que tem no cemitério? Pedra, terra, árvore. Espíritos. Perfeito. Espíritos. Então ela é dona dos espíritos. Dentro desses espíritos, eles estão andando por onde? Em todos os lugares. Perfeito. Então tem espírito em tudo quanto é lugar. Inclusive eu sou espírito. Vocês também. Não precisa fugir de vocês. Legal. Então ela trabalha com a nossa mente. Quem não está depressivo, triste e acabunhado? Entre nós. Está vendo? Então, o orixá predominante é Yansan. Problemas psicológicos, problemas de ordem, de desequilíbrio mediúnico, afastamento da casa por problemas mediúnicos, briga com as pessoas, desequilíbrio de uma forma geral entre tantas doenças. Fruto de essa entidade necessitar de equilíbrio e de harmonia. Então, quem é um pouquinho mais antigo na casa e que se sentiu bem aqui? Uma, duas, três. Você já veio outras vezes? Desculpe. Se sentiu bem, se sentiu bem. Perfeito. Ficou um pouquinho, sentiu bem. Equilíbrio. Harmonizou um pouquinho? Perfeito. Vamos ver qual é o motivo? Estava pesado essas pessoas? Estava um pouco pesado, incomodado. Não parece uma coisa... Isso. Perfeito. O que é isso? Espírito. Só que a minha cabeça, eu sou filho de Yansan. Olha como eu falo. Eu imponho, eu não falo. Eu não sei o quê. Tá vendo? Eu sou de Yansan. Barraqueiro. Tá pá virada. Mas forte. Então, mulheres que têm Yansan são mulheres fortes. Na decisão das lutas. Iemanjá, a grandiosidade. Nas decisões do afago, do carinho, do amor. É outra energia. Não posso comparar energias diferentes, mas todas elas trabalham em conjunto. Então é a madrinha da casa. O que ela faz no cemitério? Manda embora ou direciona essas entidades que morremos, todos nós, para as colônias. Então, quando os irmãos vão aqui, nossa, que tranquilidade. A Yansan, ou aqueles que trabalham com a Yansan, pegou, vamos subir. Que casa boa, que casa maravilhosa. Não, só tirou o encosto. Só tirou a energia negativa. E por que eu sei disso? Por causa de estudar. Mas num dirigente que eu tive, 11 anos sem uma palavra. Eu não sabia, eu não teve tempo, eu não se preocupava. E aí a pessoa fica batendo a cabeça, rateando, e muitas vezes não sabe a origem dos seus problemas. Atualmente, as depressões vêm, sim, pelo desequilíbrio mediúnico. Muitos médicos não querem comparecer à casa de uma forma geral, não é aqui, é em todas as casas. Eu conheço muito pai de santo, todo mundo reclama. Da inconstância. Então, quando essa entidade ela está vibrando na pessoa, ela pode estar inconstante.
desequilibrada de alguma forma. Então eu tenho dúvida se eu amo a pessoa que vive comigo. Se eu tenho aquele emprego, se eu não tenho aquele emprego, eu estou na dúvida. Se eu mudo ou se eu não mudo. Por que é isso? Qual é o elemento básico da Yansan? Nuvem. A nuvem foi para lá. A nuvem veio para cá. Não sabe, a nuvem não sabe, muitas vezes eu não sei. E aí o que eu tenho que fazer é sempre buscar o número 2, os guias espirituais para ordenar a minha cabeça. Não é só em Deus. Deus já dá isso tudo para a gente, irmãos. Num nível mais perto da gente, são os nossos guias, eles que nos protegem. Aí eu vou falar como é, né? Uma história de Chico também, né? A dona Rosa, ela perdeu um filho. Falei assim, os amigos, vai lá no Chico. Mas eles são espertos. Vai lá saber o que você quer. O Chico vai falar para você alguma coisa. Pô, espiritismo. Olha aí. A coisa dada por Jesus, as pessoas ficam com preconceito. Não devemos ter preconceito. Vamos estudar para entender se é verdade ou não é. E dentro do espiritismo tem muita coisa ruim. Eu já vi e não recomendo esses lugares para nenhum dos irmãos. Perfeito. Aí chegou lá na cidade. E aí o Chico está viajando. Estou viajando, perdi tanto tempo, né? E o que eu vou fazer? Aí ela já estava mais ou menos determinada a encontrar com o dito filho dela que tinha falecido. Aí uma outra virou assim, não se preocupa, o Chico amanhã está chegando. O Chico vem amanhã. Aí alugou lá um quartinho qualquer, dormiu, coisa e tal, né? E aí escutou aquela voz, o Chico está chegando, porque é uma figura maravilhosa. Aí ela caiu correndo quando chegou assim na estação, aquele montaréu de gente, né? Como o Chico vai me reconhecer? Como o Chico vai falar comigo? Como eu vou me comunicar com meu filho? Aí saiu o Chico, Dona Rosa. Ela olhou, ele falou, no mundo da multidão, falou no meu nome, vai lá do centro que eu vou escrever uma carta do seu filho. Alguém já teve algumas experiências e não acredita no espiritismo? Não está refletindo. Com certeza não está refletindo. O guia fala dentro da nossa alma. Sabe qual é o endereço do espiritismo? Sabe qual é o endereço do espiritismo? Todas as mensagens são voltadas ao coração das pessoas. E se vocês olharem as entidades espirituais, Preto Velho e Iemanjá, elas têm um desenho de um coração. Aonde a gente tem uma grande decepção, aonde a gente sente mais das coisas? No coração. Coração não tem câncer. Todos eles amam de alguma forma. Mas por que ama? Porque Deus localizou o coração da pessoa, o órgão na qual nós devemos amar. Então, desenvolvimento por caridade, por amor, por oração, por ter e querer ação. Então não tem como ficar desanimado. Tem que colocar essa força para frente. Tudo bom?